E aí, como é que vocês estão? Estamos no último dia do ano, cara, dia 31/12/2025, e eu preciso falar uma coisa pra vocês. O sistema religioso, o sistema evangélico, vamos assim dizer, está adoecido e apodrecido. Talvez seja uma palavra forte pra você, mas essa é a verdade. E quem saiu desse meio não tem só o direito, mas tem o dever de falar sobre ele. Com fatos, com lógica, algumas vezes com deboche, provocações, ironias, conforme nós fazemos aqui, mas tem que ser dito. Porque esse ano de 2025, a qual estamos no final, não foi um simples ano. Foi um ano, cara, onde os púlpitos viraram, igrejas viraram verdadeiros boletins de ocorrência. Se alguém ainda tinha dúvida que o discurso religioso estava só numa bolha, 2025 essa bolha explodiu. Não foi só portais de notícias gospel evangélicas noticiando as barbaridades, mas sim, cara, noticiários do Brasil e do mundo inteiro. E nós aqui, como muitos às vezes interpretam mal, nós não inventamos fatos, nós não inventamos histórias. Nós aqui temos um compromisso apenas de ligar a luz. E quando liga-se a luz, meu amigo, é barata que salta, é rato que salta. Falando de rato de púlpito, né? 2025 foi exatamente isso. Foi pastor forjando estatuto, foi pastor sumindo com estatuto. Ao exemplo, agora por último, pastor saindo com a própria nora e tantas outras barbaridades. Pastores presos por pedô, sem contar os abusos da própria religiosidade da parte de muitos líderes. Ou seja, ao longo de 2025 foi só um desfile, um verdadeiro desfile de verdadeiras polêmicas, escândalos que não são só exceção, não é casos isolados, conforme muitos tentam passar a ideia, mas sim métodos. Eu até anotei alguns, né? Caso de pastor com relação extraconjugal, escândalo envolvendo abuso de poder, disputas internas transvestidas de rito estatutário, convenções que protegeram cargos esmagando a consciência, e tudo isso embalado com versículos bíblicos, versículos inclusive fora de contextos, e aquela famosa cara de paisagem, ou seja, famosa cara de santidade. Teve presidente caindo, vice subindo, diretoria de igreja fingindo moralidade, né, para se manter. Enquanto isso, o próprio rebanho, os fiéis, sendo coagidos e convidados a manter um silêncio para não escandalizar a obra de Deus. Sem contar nas exclusões seletivas, punições para quem fala, inclusive até para quem assistiu nossos vídeos, mas misericórdia infinita para aqueles que compactuam ou permanecem em silêncio, ou seja, um verdadeiro reduto de hipocrisias. Sem contar, né, nem vamos entrar em detalhes aqui da misturança da política no contexto. E agora em 2026 o negócio vai piorar, porque é um ano político, um ano de eleições, e é por isso que eu digo que as coisas só vão piorar a partir de agora. É convenções tentando de todo tipo de manobra para blindar líderes religiosos que, pelo fato de serem amigos da alta cúpula, estão protegidos, blindados juridicamente. Tudo bancado com dinheiro do povo. E o mais irônico é que isso tudo aconteceu ou acontece sobre um discurso de santidade. Homens de Deus, ungidos do Senhor, não pode ser tocado. Ou seja, Bíblia aberta na mão direita e um pano quente na mão esquerda. E o povo glorificando e dando aleluia. E os canais de denúncia tentando abrir o olho dessa turma. Cara, 2025, eu posso garantir para vocês que foi só uma amostra do que vai vir em 2026. Se prepare. E nós aqui passamos, né, 2025, na verdade desde o começo do canal, fazendo exatamente aquilo que incomoda essa turma. Perguntando o óbvio, questionando o óbvio. Ao exemplo desse último caso aí, né, que
Meu amigo, 6 anos, o cara saindo com a nora. Aonde estavam as lideranças, aonde estavam os profetas, aonde estavam as irmãs do círculo de oração, as pessoas de revelação, aonde estava essa turma durante esse tempo todo? Precisou uma câmera de vigilância para revelar um absurdo acontecendo numa família de pastor. A pergunta fica, mais uma vez, né? Aonde estava esse povo quando o erro durou todos esses anos? E por que que a disciplina, a correção, só aparece depois que vaza o fato em si? Ou seja, estatutos valendo mais do que caráter. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o sistema religioso ele não erra por acidente, cara. Para você entender, ele funciona protegendo os de cima, os que estão no alto escalão. Ou seja, espiritualizam a culpa, transfere um peso para os fiéis, para os membros, e segue o ritual, segue o culto, segue, né, o ritual espiritual ali, como que se nada tivesse acontecido. E é exatamente aqui que entra a parte que ninguém gosta de ouvir. Não vai haver melhora. E não estou sendo pessimista, cara, porque não há avivamento, não há versículo bíblico, não há oração que resolva o problema de um sistema que está com a estrutura apodrecida. E segundo a própria Bíblia que essa turma carrega e pregam com ela na mão, fala exatamente, cara, que nos últimos tempos os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos profetas se multiplicariam. Ou seja, até fala, né, que o amor esfriaria, a verdade seria trocada por conveniência. É tudo que vai acontecer. E não adianta levantar-se salvador da igreja, porque não vai adiantar, cara. Essa é a verdade. E para você que acha que a esperança está na igreja, e para você que acha que a esperança está nessas instituições, eu lamento em te dizer, cara, a esperança não está na igreja enquanto estrutura, mas sim está totalmente fora dela. E pasme, você que talvez não concorde com tudo que eu falo ou com os canais de denúncia, eu te digo uma coisa, a esperança está, sabe aonde? Está exatamente em quem saiu desse sistema. A esperança está em quem abriu os olhos e entendeu que aquilo ali é um jogo de poder. Está exatamente naquele que entendeu que fé não é um crachá pendurado no peito, que fé não é um título, que espiritualidade não exige uma submissão cega diante de um sistema podre. E aprenda, meu amigo, questionar não é rebeldia. Por mais que você ache que eu aqui sou um rebelde, os canais de denúncia são tudo rebelde, não. Questionar não é rebeldia, questionar é sanidade, é consciência de que aonde se dizia ser algo completamente, um ambiente completamente de Deus, não era. Era um ambiente de controle emocional, abuso religioso, um lugar onde se tira proveito da fragilidade emocional do ser humano. E o tom aqui, a minha maneira de falar, cara, por mais que aparenta, mas não é de amargurado não, cara. Mas sim de um cara que tá buscando viver uma vida na lucidez das coisas. Muitas vezes debochado, claro, com certeza, irônico, mas com certeza é o meu jeito de ser. Mas uma coisa, cara, você pode ter certeza, tudo que eu falo aqui profundamente buscando honestidade. E 2025 mostrou que não dá mais para fingir surpresa diante de tantos absurdos. E para você que diz, mas é caso isolado, não é casos isolados não, meu amigo. O problema é o isolamento da crítica, que é o que muita gente está tentando fazer. Nesse final de ano foi o que mais aconteceu. E para você que saiu desse meio, eu tenho uma mensagem para você, cara. Você que saiu desse contexto, você não perdeu Deus. Você não se afastou de Deus. Você simplesmente perdeu o medo. Você não esfriou conforme eles tentam passar a ideia. Você simplesmente acordou para a realidade. E entendeu que vida com Deus vai além daquelas 4 paredes que ensinaram para você. Isso, goste ou não, cara, é libertador. E 2026 vem aí. O sistema provavelmente vai piorar. Os questionamentos vão crescer, vão se multiplicar.
E nós aqui vamos continuar fazendo o que sempre fizemos, falando o que muita gente pensa, né, dando voz a muitos que ainda acreditam que pode haver uma melhora ou estão buscando justiça, mas estaremos aqui fazendo exatamente o que fizemos até hoje, ou seja, fazendo aquilo que poucos têm coragem de fazer. E para aqueles defensores, né, da imoralidade, dos imorais, os defensores profissionais que compram a briga pelo líder, pela imoralidade do líder, eu só tenho uma coisa para te dizer. Fica aqui um aviso, né? Em 2026, o barulho de vocês vai virar silêncio. Não vão ter mais resposta minha aqui. Nós vamos continuar focado no que temos que fazer. E você que acompanha o nosso canal desde o começo, entende o nosso trabalho, peço para você, por gentileza, não perca tempo respondendo em comentários aqui embaixo esse tipo de gente. Porque o que eles mais querem é sufocar as denúncias para eles continuarem fazendo o que estão fazendo. Ou seja, vivendo na hipocrisia. Porque quem tenta calar denúncia, quem tenta calar as nossas denúncias e críticas aqui, não querem justiça. Eles só estão tentando esconder o estrago, ou seja, medo de aparecer um momento ou outro, porque estão envolvidos com uma coisa ou outra, que pode vir parar aqui no canal. E aqueles que gostam, até mandaram para mim um conteúdo dizendo que só pode falar do meio religioso quem está dentro dele, só pode falar da instituição que está dentro dele, ou seja, só tem moral para falar da instituição, da igreja, quem está dentro dela. Esse é um tipo de argumento, cara, totalmente preguiçoso. Porque, veja bem, quem está dentro, ele escolhe o silêncio, ficar calado, ser cúmplice, em outras palavras, e deixando a coisa piorar. Esse tipo de pessoa que não tem moral. Ou seja, ela tem conveniência com as coisas. E quem saiu, esse sim tem moral. E não só moral, autoridade para falar e dever de alertar. Porque quem saiu do meio não perdeu autoridade não, meu amigo. Ele ganhou foi a liberdade. E liberdade gera compromisso. O de expor e o de questionar e o de não compactuar com essa podridão. É por isso que os caras ficam loucos quando sai alguma denúncia. E tentam, né, ameaçam, processam, fazem de tudo. Processam não pelo conteúdo exposto. O incrível é isso, que a maioria dos processos é porque eu chamei o cara de uma coisa, eu coloquei uma palavra ali. O conteúdo da denúncia nunca faz parte da peça do processo. E se o sistema está apodrecido, como eu falei no começo do vídeo, quem saiu não tem só o direito de falar, tem o dever de alertar aqueles que ele puder. E é o que nós fazemos aqui. E nós vamos continuar com os fatos, com a lógica que sempre eu procuro expor aqui, com algum deboche, ironia, provocações. Vai sair, espírito maligno! Nós vamos continuar 2026, como eu falei, é um ano de eleições, as coisas vão ser mais acirradas, pode ter certeza que vai sair muita coisa ainda para fora, e o nosso papel, nosso compromisso aqui é de mostrar para vocês. 2026 não é uma promessa só de silêncio a esse tipo de pessoas a qual eu acabei de falar, mas sim será um ano de continuidade daquilo que nós começamos esse canal. Comprometimento com a verdade, e aqueles que defendem o erro com certeza vão continuar incomodados, se estribuchando, né? Porque afinal quem vive de mentira vive sempre nervoso, sempre inseguro com as coisas. E a prova disso é que quando eu encontro alguém aí pelas estradas, eles tentam fugir de mim. Eu vou te xingar em hebraico, tá? Agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui esse ano 2025, dando like, comentando, compartilhando, hypando os nossos vídeos, entendendo o nosso trabalho. Agradeço de coração, lembrando que o nosso compromisso aqui não é acabar com igreja, não é acabar com pastor, não é nada pessoal, mas sim expor os bastidores. E eu sei que dói, que machuca, que provoca, muita gente leva para o pessoal, e esses que levam para o contraditório nós temos que tomar cuidado porque levam para o lado pessoal, então vem ameaças, mas a nossa intenção aqui nunca foi derrubar, acabar com a igreja, acabar com a pessoa, não. É expor a podridão e a hipocrisia que essa turma, infelizmente, vive. Enganando com o único só objetivo, se manter no poder
e colocando a mão no seu bolso. Mas com aquele discurso de homens e mulheres de Deus comprometidos em levar você a ter uma experiência com Deus, mas no final a experiência maior de vida melhorada é você que vai proporcionar a ele com o seu dinheiro suado. Tudo em nome de que precisa ajudar a obra de Deus. No final das contas, quem paga o pato sempre é o povo. Por isso eu digo, quem vive de mentira vai continuar nervoso com nós aqui e nós tranquilo. Porque a verdade não precisa de púlpito. A verdade não precisa de autorização de ungido nenhum. Simplesmente ela vem, aparece e quando aparecer nós damos proporção a isso. Ou seja, propagamos ela para alcançar o maior número de pessoas. Esse é o nosso trabalho. Desejo a vocês mais uma vez um feliz 2026. Espero que vocês estejam aqui no próximo ano. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário nesse vídeo aqui. O seu like ajuda muito, seu comentário também. Quem teve alguma experiência, conta para nós nos comentários aí, que também ajuda a abrir os olhos de outras pessoas. Ou pelo menos comenta aí da onde você me assiste, para mim ter uma noção da onde que vem as visualizações. Esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E um feliz 2026 para vocês.